dentro do site SB 24 Horas. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bola na Web. E essa edição vai ser uma edição bem dinâmica, bem legal. Vou receber aqui, né? Não receber não, já estão aqui ao meu lado, Gustavo Antoniassi. Olha, dei uma enroscada, lembrei de uma gafe. Nem me lembro. E o Carlos Cabela. Eles agora inauguraram a equipe futebol.com, que é um site de transmissão de futebol. Uma novidade aqui na região, principalmente para quem está no trabalho, não tem como acompanhar no radinho, não tem como acompanhar pela televisão. Uma ótima dica aqui agora na nossa região é a equipe futebol.com. Meninos, muito obrigada por atender o nosso convite, estarem aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa equipe. O Gustavo, que ele já conhece ele faz alguns anos, né? A gente se formou Estudamos na mesma juntos, turma, né? Nos formamos em 2010. O Carlos Cabela também, que já tem uma longa caminhada aí no jornalismo esportivo. Há quanto tempo já no jornalismo esportivo, Cabela? No esportivo estou há quase 15 anos, esportivo. No rádio há 33 anos. É uma vida. São duas vidas, né? Exatamente. São duas vidas. Uma carreira um pouquinho longa já. E o Gustavo, também ele já começou lá. Foi na Rádio Luzes que você começou? Na verdade, Tiane, é um prazer estar aqui com os amigos do SB 24 Horas, do Bola na Rede, inclusive com participação externa hoje, né? Faz também quase 15 anos, em 2016 completa 15 anos. A primeira oportunidade foi com o Roger, que hoje é vice-prefeito de Americana, que também é um grande jornalista, um grande radialista, e depois, efetivamente, aqui em Santa Bárbara, com o José Flávio Scavassa, na equipe da Rádio Luzes, numa função que hoje nem existe mais. Rádio Escuta. Que é a função de Rádio Escuta. Aliás, é uma pena que não exista mais essa função de Rádio Escuta, porque acho que era um processo que começava com a Rádio Escuta e formava grandes profissionais, e hoje é uma função, com o advento da internet, né, que a gente vai falar muito daqui a pouco, é uma função praticamente extinta do jornalismo, porque não era só no rádio, existia no jornal, na TV, mas hoje não existe mais. Hoje ninguém mais quer ser Rádio Escuta, e eu comecei como Rádio Escuta 15 anos atrás na Rádio Luz. Pra quem não sabe, Rádio Escuta é aquele que fica lá. Tem um Deb, por exemplo, aqui jogando no Antônio Guimarães, Rio Branco e União Barbarense para uma vaga lá para avançar no campeonato. Aí o Rádio Escuta acompanha a Internacional Independente de Limeira, porque o resultado daquele jogo vai influenciar na classificação de um dos times. Antes era isso, né? A gente ficava assim. Ouvindo uns 10 rádios ao mesmo tempo, uma coisa de doido, assim, um negócio que não consigo nem imaginar fazendo isso hoje novamente, porque você tinha que ouvir 4 ou 5 rádios, você conseguia prestar atenção nos 4 ou 5 rádios para quando saísse um gol, você informasse ao plantonista, que na época era o Vladimir Catarino, na Luzes. Cadê a musiquinha? Na época o Vladimir informava ao ouvinte, né? Hoje não existe mais isso, porque é tão rápido, tão dinâmica a informação. Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem jogos sendo transmitidos todos simultaneamente, praticamente. Então, assim, hoje não tem mais esse glamour todo, né? Que envolvia, inclusive, o rádio, principalmente, porque tinha até uma competitividade, Tiane, em quem iria informar primeiro o gol. Então, assim, era algo que mexia até com os profissionais que se envolviam em ouvir os jogos para repassar o plantão. E você, Cabela, começou como essa paixão? Comecei lá como operador de áudio, depois fui fazer locução. Comprei um horário, porque eu queria fazer locutor, fazer locução e ninguém me dava chance. Acabei comprando um horário na Rádio Notícia. Fui lá fazer um programa e aí a gente começou a trabalhar como locutor realmente. Passei pela Vox 90 durante quase 9 anos na Vox 90, depois um período na Rádio Notícia, um período na Rádio Você. Atualmente continuo no rádio, além do nosso projeto. Estou na CBN Campinas, narrando jogos em Campinas, em Ponte Preta e Guarani. E a paixão pelo rádio continua. E é devido a essa paixão pelo rádio que surgiu a ideia do projeto que nós estamos realizando nesse momento. E você tem alguém que influenciou você, assim, gostava desse cara, fui lá, comecei a imitar. Tem gente que conta umas histórias muito engraçadas, que ficava perto de televisão e ficava imitando o narrador. Não, eu não fiquei perto da televisão, eu ouvia o rádio mesmo.
Por causa do meu pai. Meu pai sempre foi apaixonado por ouvir futebol no rádio. E eu cresci ouvindo futebol no rádio. Final da década de 70, quando eu comecei a acompanhar, final de 77 para frente, que eu me recordo bem, e principalmente na década de 80, eu acompanhava sempre o meu pai ouvindo jogos narrados por Fiore Giliotti, por Osmar Santos e outros que eu não me recordo o nome, que eram os narradores da época. E a gente acaba pegando a vontade de estar fazendo aquilo. E eu sempre disse desde pequeno que meu sonho era trabalhar em rádio. Eu queria trabalhar em rádio. E foi até que teve uma oportunidade de entrar na Rádio Clube Americana. Narrar futebol é uma outra história. Porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu fui para o lado do FM, de ser locutor de FM. Trabalhei durante quase 15 anos, não mais de 15 anos, 17 anos, 18 anos, só como locutor de FM. Como locutor, como produtor, como promoter dentro de emissoras de rádio. E em 2002, comecei em 2002, eu estava coordenando a rádio, então na época já Notícia AM, antiga Rádio Clube, hoje Rádio Você, e surgiu a oportunidade de a gente fazer a transmissão do Campeonato Brasileiro. E na época eu pedi para o narrador da rádio, que era o Ricardo Veronese, se ele faria. Ele falou, não, eu não faço, eu não quero, eu narro só Rio Branco. Se eu fizer, tem algum problema? Não, não tem problema, mas você vai narrar? Eu falei, eu vou narrar. E assim começou. Estamos aí até hoje. E você, Gustavo, como que surgiu a oportunidade que você teve contato com o Roger e depois veio... Na verdade começou assim, o rádio, eu uso uma definição que eu não sei de quem que é, mas que acho que sintetiza bem o sentimento, que o rádio começa por um sonho, vira realidade e torna-se uma grande paixão. E depois que você se apaixona, você não consegue mais sair dele. Eu morei em Goiânia, você sabe bem disso, né? Você sabe um pouco mais da minha história da nossa amizade. Morei em Goiânia em 99 e 2000, que teve um pico muito grande lá de uma rádio chamada Rádio K do Brasil, que era uma rádio do Cajuru, e era uma rádio 100% esportiva. Praticamente ali, acho que o desejo ficou aguçado de fazer rádio. Sempre ouvi rádio com meu avô, Fiore Giliotti, Rádio Record, mas ali, mais a juventude, eu acho que o desejo ficou mais aguçado, e inclusive eu peguei um pouco desse perfil que era 100% esportivo da rádio, que foi um destaque inclusive no âmbito nacional. Depois voltei para a Americana e por uma coincidência da vida acabei conhecendo o Roger, que já estava no rádio há 2 anos mais ou menos, e o Roger deu a primeira oportunidade. Aliás, eu sou muito grato àquela oportunidade que o Roger deu, porque depois daquilo eu não saí mais do jornalismo, né? Fiz outras coisas, mas evidentemente que a minha vida é baseada no jornalismo. Então foi aí. E depois disso comecei Rádio Luzes, Rádio Você, que foi o primeiro contato que eu tive com o Cabela, Azul Celeste por um bom período, e outras emissoras de rádio onde trabalhei. Mas é realmente um sonho que, quando realizado, você não consegue mais se desligar. E dizem que o rádio, já ouvi muito isso, que o rádio vai acabar, que o rádio está passando por momentos difíceis, como está mesmo, mas que vai deixar de existir. Eu acho que, principalmente com a internet, o rádio tende a crescer muito mais. O rádio continua sendo o segundo maior veículo de penetração do país, só perde para a força da televisão, e aí não tem jeito de competir mesmo, porque a imagem é isso que o pessoal está vendo aqui agora e é muito forte, mas continua tendo um peso que nenhum outro veículo de comunicação tem no país. Isso a gente escuta desde que vai fazer 10 anos que nós ingressamos na faculdade, era isso, o jornal vai acabar, o rádio vai acabar e assim sucessivamente. E não acabou, né? E não acabou, faz 10 anos e ainda eles estão aí firmes e fortes. Em 2000, você me corrige, 2007 ou 2008, vocês lançaram a equipe Jovem de Esportes. Isso, 2007. Exatamente. Era Gustavo Antoniassi, o Éder Henrique, o Roger Williams, o Ariel Ferreira. Na época, o Vinícius depois veio o Vladimir, veio o Cabela, mas a equipe era do Roger e do Éder, né? Exatamente. E esse foi uma mudança, né? Que era uma equipe jovem mesmo, né? Eram todos jovens na época, né? Quase 10 anos, agora a idade chega para todo mundo, né? Isso. Inclusive pra gente. Então, foi uma revolução que teve na região, porque todo mundo estava... as pessoas estavam acostumadas. A equipe líder da Rádio Luzes, a equipe da Rádio Brasil, a equipe da Rádio Você. As equipes tradicionais. Exatamente. Né? Foi daí que
depois acabou que, por motivo de força maior, ela acabou desmanchando. Foi daí que surgiu o desejo de montar uma equipe nova? Mais ou menos, né? Na verdade, aquele projeto foi um projeto muito bem sucedido, idealizado pelo Roger e pelo Éder, né? O Éder Henrique, que também é um outro grande radialista, outro grande profissional do microfone, e que deu muito certo, né? Mas depois acabou, com a conjuntura daquele momento, que o país atravessou uma crise muito forte também em 2008, tendo dificuldades em se manter. O Cabelo até depois assumiu o projeto também e tocou. Mas ali também foi um caminho, né, para a equipe futebol.com, que aí o Cabelo pode falar até melhor, que foi já, a partir dali, começou a fomentar mais a transmissão pela internet. E a gente até chegou a fazer alguns testes naquela equipe, na equipe Jovem do Esporte. O Cabelo chegou a transmitir ainda como equipe Jovem do Esporte em 2009, o Cabelo pode falar melhor, o Campeonato Paulista da Série A2 inteiro, em que o Rio Branco foi o vice-campeão e conquistou acesso, né, Cabelo? E com todas as dificuldades, o Cabelo transmitiu aquele ano o Campeonato Paulista com 3G, que a gente sabe que 3G no nosso país não é nenhum G, né? Imagina 3. E ali começou já um movimento, e eu aqui tenho que render todos os elogios mesmo ao Cabelo, não é por ser um parceiro de projeto e sócio, mas assim, porque o Cabelo sempre acreditou nesse formato de transmissão de internet. E hoje hoje talvez seja a grande ascensão do rádio, que é a ligação do veículo tradicional, do AM, do FM, do dial, para esse público que está no smartphone, que está em notebook, que está num computador tradicional, né? Esse público que é um público realmente muito pujante, um público que cresce a cada dia. E o Cabelo sempre acreditou nesse projeto, viu, Tiane? Ótimo. E como que surgiu a ideia e você viu a oportunidade, Cabelo, de juntar, chamar outro, que também tem amizade, né, que fica... Só para completar a ideia desse projeto, Tiane, ele surgiu em 2006. Na época eu estava na Rádio Você, eu era coordenador da emissora, junto com o produtor Rafael Nimoy, que é um dos sócios da equipe, junto comigo e com o Gustavo. E em 2006 surgiu a ideia de nós transmitirmos o futebol para emissoras que não tinham condições de ter equipes. Porque é muito caro você ter uma equipe de futebol, de transmissão de futebol. E surgiu essa ideia, falei para o Rafael é um apaixonado por rádio, talvez mais apaixonado que eu e o Gustavo juntos, com diferencial. O Rafael, por ele ser deficiente visual, quem conhece o Rafael Nimoy sabe o que a gente está falando, ele tem uma dedicação e uma sensibilidade muito superior às nossas, muito superior. E ele começou a buscar como faríamos a transmissão, e surgiu a ideia de gerarmos por streaming. Na época a gente gerava o som por streaming, mandava para as emissoras de rádio com 1 minuto de atraso, chegava o som, porque o streaming dá atraso, gera esse atraso, depende de como você transmite, é um pouco menor, mas normalmente é de 40 segundos a 1 minuto. E surgiu a ideia. Junto com essa ideia, antes deles irem para a equipe jovem, lá na Rádio Você, eles já conheciam o projeto, porque nós transmitimos, mesmo eu estando na Rádio Você, e narrando futebol para a Rádio Você na época, junto de Antônio Edson, já não estava mais, mas a equipe foi montada pelo Antônio Edson, narrando futebol para a Rádio Você, nós fizemos paralelamente esse projeto da equipe futebol.com, com a distribuição do serviço por uma pessoa chamada Gilmar, que ele tem um estúdio de produção de conteúdo para a rádio. Ele distribuía para as emissoras. Na época nós chegamos a ter 41 emissoras recebendo esse sinal e colocando no ar em todo o Brasil. Isso em 2006, no segundo turno do Campeonato Brasileiro em 2006. No começo de 2007, já não contava mais com o Gustavo, lá na Rádio Você, já tinha ido para Azul Celeste, junto com o Roger, com o Éder. Eu acabei arrendando o horário do esporte da Rádio Você e implantei a equipe futebol.com dentro da Rádio Você. E quando eu transmiti os jogos, a Rádio Você estava junto e ia para as emissoras na época, que já no Campeonato Paulista era um pouco menor, tínhamos acho que 17 ou 18 emissoras na época, no Campeonato Paulista, só que nós não conseguíamos vender a nível nacional. A gente vendia os patrocínios a nível local, mas a nível nacional nós não conseguíamos comercializar. Porque nós não tínhamos uma força junto às agências. Era um projeto inovador e as pessoas não queriam nem ouvir, porque era uma transmissão pela internet. Não queriam ouvir.
E durante todo o ano de 2007 eu transmiti todo o Campeonato Paulista junto com a Rádio Você e depois transmiti todo o Campeonato Brasileiro para as emissoras que faziam parte da equipe Futebol.com. Dentro do estúdio, todos os jogos off-tube, que é feito dentro do estúdio, através do monitor. E em final de 2007 abandonei o projeto. Falei, não dá, trabalhar de graça, não tem condições, a gente tem família. As pessoas que trabalham junto, tinha um comentarista que estava com a gente, tinha um repórter que estava com a gente, não dava. Parei o projeto no final de 2007 e voltei à minha rotina comum em 2008. No começo desse ano, por um acaso, me veio à cabeça de montar um projeto parecido com esse. A princípio não seria nem a equipe Futebol.com, seria um outro projeto totalmente diferente. E num dia eu peguei, vou ligar para o Rafael, o Nimoy. Eu liguei para o Rafael, a hora que ele atendeu o telefone que eu falei ao Cabela, ele falou assim para mim: Cabela, sonhei com a equipe Futebol.com essa noite. Coincidências demais, a coincidência foi muito grande. E aí nós começamos a conversar. O Rafael já tinha falado com o Gustavo que ele tinha vontade de voltar a fazer essas transmissões, e eu nem sabia que eles tinham conversado. E nós começamos a conversar sobre o projeto, começamos a correr atrás, apresentamos através do Gustavo para algumas agências em São Paulo, quando surgiu um patrocínio. Falei, então dá para fazer o projeto, né? E começamos a trabalhar em cima desse projeto. Hoje o projeto, ele manda boletins informativos de esporte diário, em número de 5 boletins por dia. Nós mandamos para 19 emissoras. E nós temos 12 emissoras que transmitem o futebol todas as vezes que nós transmitimos pela equipe Futebol.com, que entram em cadeia, junto com a equipe Futebol.com. E tem um detalhe importante. Ainda nós não temos, mas está vindo pela frente para quem quiser ouvir a transmissão limpa da equipe Futebol.com. Porque as emissoras, todas elas recebem, colocam as vinhetas dela, os patrocinadores dele, que a equipe Futebol.com ela se personaliza com as emissoras. Quem ouve a emissora acha que a transmissão é da emissora. Então isso é um grande diferencial para a gente. E isso tem dado um resultado bem bacana e uma repercussão melhor ainda. Que bacana. E quem faz parte hoje da equipe Futebol.com? Quais são os profissionais? Eu sou narrador. Tem o Antônio Edson também, ex-Transamérica, ex-Globo, ex-Bandeirante, ex-Record e um currículo invejável, Antônio Edson, que vai narrar no domingo Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque. Repórter o Gustavo Antoniassi, tem o Luiz Henrique Gurian, também o Gurian, que é da TV Gazeta, esteve com a gente trabalhando no jogo São Paulo Internacional em São Paulo, lá no Morumbi. Temos como comentarista o Moisés Lacerda. Temos também junto com a gente o Will Magri, que estreou ontem, inclusive, na jornada de ontem, como plantão da equipe. Tem o Rafael Nimoy, que é o nosso produtor maior, ele que é eu costumo dizer que o Rafael ele é o coração e o pulmão da equipe. É ele que faz pulsar essa equipe devido a tudo que ele significa pra gente. Estou esquecendo alguém, Gustavo? Não, é isso, né? Então essa é a equipe Futebol.com. A tendência é crescer, a tendência é aumentar ainda mais o número de integrantes da equipe Futebol.com, porque a tendência é a gente aumentar o número de transmissões também. Gustavo, quantos anos fora dos gramados você ficou? Não, fazia um tempo já. Acho que o último foi em 2013, né? Que a gente estava na Azul Celeste. 2011, Tiane, faz tempo, hein? 2011 que estava Americana, né? Na cidade, é isso, né? 2011, o Americano foi embora em 2012, que veio o Guaratinguetá para a Americana, e na época a gente só estava com o Rio Branco, que começou a acompanhar, inclusive e eu defendi o time na cidade, porque para a imprensa teve um peso muito grande a chegada do Americana. A gente teve a oportunidade, por exemplo, como a nossa equipe esportiva, de fazer jogos que jamais foi feito no Rádio Esportivo de Americana. Um jogo, por exemplo, na Ilha do Retiro, o Americana Esporte, o jogo no Aflitos, no Arruda, em Arapiraca, enfim, a gente rodou o Brasil com a Americana, no Paraná. Antes disso, só me recordo da equipe que era do Antônio Edson e do Luiz Peninha, na própria Azul Celeste, em 96, 95, que chegou a transmitir um ou dois jogos do Rio Branco, 2 jogos do Rio Branco, fora do estado de São Paulo. Então aquilo ali, a equipe do Americana,
Evidentemente que eu não entrava no mérito se ia ficar na cidade ou não, porque a gente sabia das dificuldades que seria do entendimento, né? Da diretoria do Americano, do Guaratinguetá, com a cidade, com a torcida, como foi, e acabou voltando para o Vale do Paraíba, mas para nós, da imprensa, teve um ganho muito importante. A gente teve uma experiência que talvez com o Rio Branco a gente não vá ter. Como tiveram os nossos amigos aqui de Santa Bárbara, Tiane, com a União Barbarense, entendeu? Veio o Grêmio. O Grêmio e as equipes, a rádio, eu principalmente me recordo da Rádio Brasil, com equipe inteira, em loco, em jogos em várias partes do país, entendeu? E aqui o interessante foi que a imprensa se uniu, eles iam com ônibus, né? O ônibus da imprensa, porque é complicado mesmo. É um time pequeno, quem investe, né, são os empresários da cidade. Aí tem o gasto, que imagina você ir para a Piraca, né, fazer um jogo. Exatamente. É complicado, então, assim, e esse momento engrandece muitos profissionais. O sonho dos profissionais é trabalhar em grandes jogos, porque ninguém aguenta trabalhar na Copa Paulista. Rio Branco e Paulista de Jundiaí, Tomar chuva lá em Presidente Prudente. Então, esses jogos memoráveis, pode ter certeza que se for consultar alguém na imprensa de Santa Bárbara, eles vão recordar dos Jogos do União na década de 80, ou talvez na década do primeiro acesso, na década de 90, mas esses jogos do Campeonato Brasileiro da Série C e da Série B, eles estão registrados, entendeu? E com a Americana foi a mesma coisa, principalmente porque o time viveu um bom momento naquele ano, chegou a disputar a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, quer dizer, brigava por um acesso à divisão de elite de um dos campeonatos principais do mundo. Então, movimentou muito a nossa equipe. Foi o último ano meu, em 2012 cheguei a fazer alguma coisa. Na verdade, estou me recordando aqui, em 2012 ainda fiquei no rádio que teve acesso do Rio Branco da série A3 para a série A2, mas fazia uns 2, 3 anos que estava fora, né? E Cabela falou dessa junção que acabou acontecendo involuntariamente. Eu tinha encontrado com o Rafael Nimoy no shopping, depois a gente acabou, por desejo da vida, se cruzando, né, para voltar com esse projeto que me causando uma sensação muito boa, assim, Tiane, de voltar a fazer um projeto com qualidade. Então, assim, a gente consegue transmitir um conteúdo, eu sempre friso, porque nós somos uma produtora de conteúdo, uma equipe que produz conteúdo, e hoje é um segmento forte também, né, do rádio principalmente, porque tem muita gente que produz conteúdo, mas para uma emissora só, e a gente está produzindo conteúdo em grande escala, e produzindo um conteúdo que ele acaba se tornando personalizado. Então, assim, a emissora lá, hoje a gente tem uma emissora, por exemplo, no Ji-Paraná, uma no Ceará. E para quem ouve, o ouvinte da emissora, ele se identifica como a equipe da emissora, porque diferente de uma transmissão em rede que faz, por exemplo, a Bandeirantes, que a gente tem até como base, Jovem Pan, que é uma transmissão que você ouve o tempo inteiro fala que é a transmissão da Jovem Pan, essa transmissão não, a gente, com a tecnologia que foi implantada pelo Rafael Nimoy, que é o nosso coordenador técnico, a emissora, a plástica da emissora é toda personalizada. Então, assim, na hora que gira as janelas comerciais é da emissora, na hora que gira a vinheta é a vinheta da emissora. Então é uma transmissão em rede com um destaque ou com um diferencial muito importante, que é a personalização. E isso está sendo fundamental para a gente conseguir inserir grandes emissoras, como nós já temos uma emissora da região de Sorocaba, temos aqui uma emissora da região de Campinas, enfim, de grandes centros, e outras que estão agregando, tem uma para entrar de Ribeirão Preto, e outras que estão agregando no projeto que visa, como eu te disse, uma transmissão de qualidade. Legal. E você disse, Cabela, que vocês geram uns 5 conteúdos por dia, né? 5 boletins diários. E esses boletins falam do quê, especificamente? Falam de todo o futebol nacional. Não é voltado, apesar de nós da equipe Futebol.com só transmitirmos jogos dos clubes de São Paulo, isso porque encarece a gente sair do estado para cobrir outros jogos. O boletim não, o boletim a gente fala de todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e também alguma coisa da Série B do Campeonato Brasileiro, porque, por exemplo, tem regiões que recebem o boletim que não estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Lá no Ceará, por exemplo, lá em Itapajé, a cidade onde tem a Rádio Atitude FM, que recebe o boletim, lá no Ceará não tem nenhuma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, só tem Série B.
Só tem Série B. O Ceará e tem mais um clube lá. E o Fortaleza Série C. Né? Então não tem. Então você acaba fazendo o boletim que fala de todos, numa abrangência geral, do futebol, Série A, Série B, dependendo do assunto, até mesmo Série C, porque não a D. Então nós temos um leque muito grande, muito aberto. Que não fica ruim também, dependendo do assunto, de veicular numa emissora que está aqui na região de Campinas, numa emissora que está na região de Ribeirão Preto, que também não vai ficar fora do contexto também. Por isso que nós fazemos esse leque bastante aberto. Isso é um diferencial, né? Porque fala do Guarani, que Sim. está na Série D, né? Na Série C. Série C. Aí fala da Ponte, que está na Série A. Exatamente. Então tem esse leque bastante aberto para que a gente possa levar para as emissoras um conteúdo dos boletins que seja, que encaixe para aquela região, para aqueles ouvintes. E hoje, quem quer ouvir a equipe Futebol.com aqui na região, Santa Bárbara Americana, como que faz? Rádio Brasil de Santa Bárbara, transmite os jogos aos domingos à tarde com a gente. No meio de semana eles não podem estar com a gente, porque tem um horário já comprometido, mas aos finais de semana, domingo à tarde, todos os jogos transmitidos de domingo à tarde, a Rádio Brasil está com a gente. Inclusive ontem esteve com a gente também na transmissão de Flamengo e Palmeiras. Mais próximo aqui da gente, que ainda não entra com muita força, tem a Rádio Clube de Araras, a Clube Ararense, que também entra aqui na região. Depois nós temos aqui ainda próximo da gente em Salto, a FM 90. Aí depois nós temos emissoras em Presidente Venceslau, em Ourinho são 2 emissoras que eles entram em cadeia, as 2 lá. Temos também lá em Santa Catarina, numa cidade que fica do lado de Criciúma, Forquilinha é o nome da cidade. Tem também em Ji-Paraná, em Rondônia, Tapajé no Ceará, como eu já disse. Essas que transmitem o futebol, não consigo me recordar assim de cabeça de todas. E são 19 que recebem o boletim todos os dias. Aí o leque aumenta mais. Tem Minas, tem Goiás, tem mais emissoras aqui no estado de São Paulo, e aí o leque fica bem grande. Não, sabe o que eu falei? Vou deixar alguém falar junto, né? Senão... Já deu 30 minutos. Já. Mas é bom assim, é bom que rende, passa rápido. Bom, vamos. E para o ano 2017, o que pode se esperar da equipe Futebol.com? Já que teremos Rio Branco, União Barbarense, tem o Paulista da Série 2, como tem que muita será? Coisa, tem muita coisa. Tem muito futebol e tem muito projeto pra gente que a gente está desenvolvendo, mas assim, o principal para quem nos acompanha aqui pelo site até para a gente chegar a mais, né, Tiane? É uma integração de um maior número de emissoras de rede, que aí a gente fala de uma cadeia nacional, né? O nosso objetivo e esse aplicativo que foi desenvolvido, como eu disse, de transmissão, que é um aplicativo que só a equipe Futebol.com e pelo conhecimento que a gente tem, e uma rádio do Canadá que utiliza de transmissão, esse aplicativo ele tem, e o nosso projeto, né? Ele tem capacidade para cerca de 50 emissoras. Então, assim, tem muita conversa adiantada, encaminhada, e a gente pretende fechar esse número até agosto ou setembro. E depois existem isso. E esse é um projeto que a gente vai tocar, se Deus quiser, por um longo período e que ele cresça ainda mais, que é o projeto da cadeia nacional. E trazendo um pouco para a nossa realidade local, Tiane, existe também uma ideia nossa, minha e do Cabela, de transmissão ano que vem das 2 equipes, do Rio Branco e do União Barbarense. Evidentemente que, como tudo no mundo, né, gira em torno do custo de todo esse processo, que não é barato. Hoje você ter uma equipe de esportes realmente tem um custo muito elevado, com viagem, com despesa de transmissão, como eu disse aqui, com cachê. Mas existe uma ideia de transmissão, inclusive indo nesse caminho que a gente está trilhando aí, de transmissão via internet, mas como uma rádio web mesmo. Um meio alternativo, como eu também disse, já está crescendo muito. Não existe ainda uma rádio web específica de Americana e Santa Bárbara, e o projeto está sendo desenvolvido para o ano que vem. Calhou de 2016 as 2 equipes só disputarem o primeiro semestre, infelizmente, né, Tiane, ficarem de janela agora nesse segundo semestre. Então a gente tem um tempo para trabalhar aí com grandes profissionais, que a gente consegue imaginar uma equipe com Luiz Peninha, com Vladimir, enfim, com gente
com o próprio Moisés, com gente com potencial e respeito de microfone aqui na região, para a gente conseguir trazer esse ouvinte para a internet, que embora todo esse desenvolvimento, ainda tem muita gente que acompanha essas duas equipes que ainda não estão inseridos na tecnologia, né, no mundo digital. Então é um projeto que a gente tem para o ano que vem, para desenvolver. A gente já está pensando como a gente vai fazer, mas se tudo correr como está acontecendo, como a gente está vendo acontecer, ano que vem a gente vai sim acompanhar as duas equipes no Campeonato Paulista. E esse aplicativo, ele está disponível em Android, iOS? Como que Na faz? verdade, quando eu falo aplicativo, a gente vai começar agora, a gente está finalizando o nosso site, e aí vai ter um aplicativo no radios.com.br, vai ter um aplicativo para o Tuning, e vai ter um aplicativo para quem entra no site, né, Cabela, também, para ouvir. Quando eu falo, estou frisando o aplicativo, é que a gente desenvolveu um aplicativo com o Rafael Nimoy, que pegou essa ideia que vinha dessa Rádio do Canadá e adaptou para a nossa realidade, porque a realidade de software, de transmissão de lá é completamente diferente da nossa. E ele adaptou para a tecnologia brasileira uma transmissão que a gente consegue simultaneamente, sem delay algum. O grande problema da internet hoje, para quem está nos acompanhando, é o delay, Tiane. Você transmite agora e a mensagem vai chegar daqui 5, 6, 10 segundos. Parece pouco, mas para quem transmite rádio é quase uma eternidade. Interatividade, exatamente, né? É uma eternidade. Então, assim, com esse aplicativo que nós desenvolvemos, a transmissão é simultânea. Não tem delay de 1 segundo. Não chega a 1 segundo o delay. Não chega meio, né, Cabela? Não chega a meio segundo. Então, assim, o Rafael Nimoy desenvolveu esse aplicativo que as emissoras recebem um sinal para retransmitir. Então, assim, hoje o nosso som chega antes que a imagem da TV. A TV tem uma tecnologia que nenhum outro meio consegue acompanhar. É muito rápida a recepção no nosso televisor. E hoje não. Hoje a gente consegue chegar ainda antes do que as emissoras de TV, né, na transmissão de conteúdo. Mas essa é um aplicativo exclusivo para as emissoras de rádio. Para os ouvintes, a gente, daqui uns dias, quem nos acompanha, até aproveitar aqui para divulgar, aproveitando essa audiência grande do SB 24 Horas, quem nos acompanha, quem quiser também acompanhar pela fanpage da equipefutebol.com, pode daqui a alguns dias ter acesso também a esses aplicativos que estarão disponibilizados, inclusive na página do Facebook a pessoa vai poder ouvir a nossa transmissão por lá também, a transmissão também nossa pela internet. Legal. E qual que é a escala para esse final de semana, Cabela? Narração de Antônio Edson, reportagem de Gustavo Antoniassi, comentários de Moisés Lacerda e o plantão do Ilmagre com todo o respaldo e a técnica de Rafael Nimoy. Eu estarei de folga. Olha só, então quem quiser acompanhar Palmeiras e Corinthians... É só sintonizar ou se conectar, né, em alguma emissora que faz parte da rede, né, FM 90, a Rádio Brasil de Santa Bárbara, Clube Ararense, a Venceslau AM, a Clube Itaipu de Ourinhos. Tem que conectar pelas rádios ainda. E em breve também pelo Facebook vai conseguir ouvir através da nossa fanpage a transmissão também. É uma novidade que vem por aí também, que ainda é uma novidade que eu não me lembro ter visto nenhuma rádio trabalhar em cima disso. Então vai ser mais uma novidade. E vem outras pela frente. Várias novidades da equipefutebol.com, que se nós não conseguirmos revolucionar a transmissão através da internet, nós vamos ajudar muito para evoluir. Bacana, que desafio. É um desafio grande. Então, meninos, eu desejo a vocês sucesso nessa nova caminhada. É um caminho que vocês já têm um grande conhecimento, mas também é um desafio. Eu costumo dizer assim, a gente tem o know-how do rádio. Nós não temos o know-how ainda da transmissão pela internet. Estamos adquirindo esse know-how. Nós temos uma certa experiência, mas o know-how em si nós estamos adquirindo. E com um pouquinho de vantagem nos demais que tentam, porque nós já estamos pensando nisso há alguns anos. Não é só alguns meses, nós estamos pensando nisso há alguns anos. A transmissão, só para você ter uma ideia, como o Gustavo disse, em 2009 eu transmiti o Campeonato Paulista da Série A2, todos os jogos eu gerei para a emissora através do streaming.
Nós não pedimos linha telefônica. Para quem não sabe, toda transmissão é feita por linha telefônica. Chega no estágio, dá problema, a linha não funciona. Pesadelo. É terrível. Deu uma pequena melhora nos dias de hoje, mas ainda tem muito problema. E naquele ano nós não pedimos linha telefônica para nenhum. Nós chegávamos no estádio, o pessoal das emissoras das cidades vinha perguntar: vocês vão transmitir como? Não tem linha para vocês. Nós não usamos linha. Mas como vocês não usam linha, a gente transmite pela internet. E o pessoal vinha saber como que era para poder transmitir também. Eu falei, é simples, você gera daqui. Você tem a internet, o 3G na época, e você vai gerar daqui. E várias emissoras começaram a transmitir também. Que eu saiba, nenhuma continua. Nenhuma conseguiu dar consistência e andamento num projeto como esse. Quantas brigas com a extinta telefônica. Muitas. Principalmente em São Paulo, né? Que para as emissoras do interior é um verdadeiro parto, né? Uma transmissão. Tem que pedir a linha, né? Desumano, né, Tiane? Quantas vezes o Zé Flávio com a Luz, o pessoal da Rádio Brasil, ou a gente com a Azul Celeste, viajava 700, 800 quilômetros, sei lá, fazer um jogo, como você disse, em Presidente Prudente, chegava lá, não tinha linha. E era um negócio assim, você solicitava antes, com uma antecedência, não poderia cancelar em hipótese alguma, porque você teria que pagar pelo serviço. Você paga o olho da cara pelo serviço e quando chegava lá não tinha. Simplesmente não tinha. Então, assim, já foi muitas noites mal dormidas por conta da telefônica, que agora, ainda bem, a gente se libertou com essa tecnologia nova e consegue transmitir de forma alternativa. Então, é complicado. É um aprendizado, né? Quem começou lá naquela época aprendeu muito. Porque eu sou da época da maletinha com fio também. Quanto fazer jogo, tomar chuva com a maleta com fio e medo de tomar choque, né? Porque era uma bom, linha, hein? né? Era uma linha telefônica que... E era muito bom transmitir com a maletinha. Nossa, que pesadelo, que negócio pesado com a chuva. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Que vocês consigam quebrar todas as barreiras e realmente façam uma revolução na web com a transmissão de jogos. E quando quiserem, nosso espaço está aberto, Bola na Web. Foi um prazer recebê-los, conversar, um papo super gostoso, agradável, que passou que a gente nem percebeu. Fica o convite, quando quiserem, tiverem as novidades, podem vir contar pra gente. Muito obrigado, Tiane, é um prazer estar aqui com você, que é minha amiga e minha companheira de faculdade. Agradeço ao Denis, ao pessoal da SB 24 Horas pela oportunidade de falar do projeto da equipefutebol.com, e fica aqui meu convite para quem quiser ter mais detalhes e nos acompanhar, que nos siga pela nossa página do Facebook, só procurar lá equipefutebol.com. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Tiane, a todos do SB 24 Horas e vocês também. Precisando de alguma coisa, a equipefutebol.com também está à disposição. Muito obrigada. E eu agradeço você que nos acompanhou mais de meia hora de programa hoje. Muito obrigada. Próximo programa será especial. Eu acredito que vai durar aí pelo menos umas 2 horas. Vem aí JJ Belani, com muita história para contar. Um abraço e até lá.